Mortal Kombat é um jogo de luta arcade desenvolvido e lançado pela Midway em 1992. Posteriormente, foi lançado pela Acclaim para quase todas as plataformas domésticas da época. O game é sobre a jornada do monge Liu Kang para salvar a terra do feiticeiro Shang Tsung, em um torneio conhecido como Mortal Kombat. Hoje vamos conhecer 7 curiosidades do primeiro game da série, vamos nessa! Mortal Kombat foi feito por uma equipe de 4 pessoas. Ed Boon, que programou o game, John Tobias, que fez a arte do jogo junto com Joe Vogel, e fechando o time tivemos Dan Foden na trilha sonora. Boon e Tobias começaram a planejar sua primeira tentativa de um jogo de luta, embora o estilo já fosse bem aceito com o jogo Pit Fighter de Atari. A Midway estava buscando algo a mais após a era Street Fighter 2, pois as regras haviam mudado. Mortal Kombat adotaria muitas das características popularizadas por Street Fighter, incluindo bloqueio, projéteis e movimentos especiais. Boon e Tobias, já funcionários da Midway, queriam um jogo de combate para ser lançado em menos de um ano, e uma versão teste de Mortal Kombat foi feita em 10 meses, entre os anos de 1991 e 1992. O lançamento final do arcade usou 8 MB de dados gráficos, no qual cada personagem tinha 64 cores e aproximadamente 300 frames de animação. O jogo na verdade era para ser baseado em um ator famoso, mas isso vamos ver na próxima curiosidade. Inicialmente, o plano era fazer um jogo baseado no filme O Grande Dragão Branco de Jean-Claude Van Damme, como personagem principal do game. A ideia surgiu quando os produtores do aço procuraram a Midway para criar um jogo baseado no filme, mas as negociações pararam, pois a desenvolvedora preferiu tentar licenciar o seu jogo com Jean-Claude Van Damme por conta própria, desenvolvendo um jogo de luta estrelado pelo aço, que acabou nunca sendo lançado. O jogo da Midway teria forte apelo ao ator como protagonista. Em entrevista, Ed Boon disse quais foram os primeiros processos de trabalho com o MK. Passamos o primeiro dia brincando um pouco com a demo que usava imagens de Jean-Claude Van Damme e o Grande Dragão Branco. Não tínhamos tido ninguém que viesse ao estúdio gravar, por isso estávamos tentando convencer Van Damme a deixar-nos fazer um jogo com a sua imagem. Fomos ao cinema e encontramos uma imagem dele em posição de combate. Retiramos o fundo e colocamos a figura no jogo. Estávamos em um nível que não tínhamos domínio das tecnologias digitalizadas. A minha ideia era preparar uma demo para convencer Van Damme a usá-lo no jogo. As ideias com Van Damme e MK foram descartadas, e assim nasceu Johnny Cage inspirado no ator, inclusive com as mesmas iniciais, JC, um easter egg ou uma homenagem. Já que falamos de Jean-Claude Van Damme, vamos falar agora das inspirações no game. Liu Kang, campeão do torneio, foi fortemente inspirado no ator Bruce Lee. Raiden, o Deus do Trovão, foi baseado no personagem Relâmpago, do filme Aventureiros do Bairro Proibido. Falando nesse filme, Shang Tsung também teve influência dele, foi inspirado no antagonista do longa Lo Pan. Já Sonya Blade foi inspirado na atriz de artes marciais Cynthia Rothrock. Durante todo o período de criação do jogo, a equipe não sabia qual nome seria escolhido para ele. Alguns dos nomes sugeridos foram Comitê, Dragon Attack, Death Blow e Fatality. Durante esse período, alguém escreveu Combate na prancheta de sugestões de nomes do game que estava no escritório de Boon, e alguém escreveu K sobre o C. O designer Steve Rich, que trabalhava em outros projetos da Midway, estava sentado no escritório de Boon, viu a palavra Combate e falou por que não colocar o nome Mortal Kombat. Boon analisou a ideia, e essa troca do C pelo K daria um nome mais impactante ao jogo, algo próximo a KO. E assim nasceu o nome como conhecemos. Embora muitos saibam que Reptile é um personagem secreto no game, o que poucos devem saber é que ele foi o primeiro personagem inserido dessa forma em um jogo de luta. Encontrar ele no game não é uma missão fácil. Na fase The Pit, temos que nos atentar quando passar algum objeto na frente da lua. Se isso acontecer, temos que ganhar as 2 lutas sem tomar dano, sem usar bloqueio e executar Fatality ao final. Se tudo for feito direito, enfrentamos o personagem. Ed Boon apresentou o personagem sozinho no game, enquanto corrigia alguns problemas de bugs na versão arcade.
E por muito tempo, os jogadores não sabiam da existência do personagem. Foi revelado em um artigo da Video Game Magazine de julho de 1993, o que aumentou o fator replay do game. Flawless victory. Os fatalities de MK viraram uma marca registrada. Segundo Ed Boon, essa característica vinha de um outro jogo de luta popular, em que o adversário ficava tonto durante o combate. Porém, ele não gostava da ideia de que isso acontecia no meio da partida, pois gerava uma impotência ao jogador, que não conseguia fazer nada. Então foi decidido transferir essa parte do jogo para o final da luta, onde o vencedor já estava determinado. É por isso que o perdedor entra em uma animação de tontura e o vencedor recebe um golpe livre no final. Foi quando a equipe pensou o quanto legal seria poder dar um golpe devastador nesse fim, e foi assim que nasceu o Fatality. A ideia inicial era usar o Fatality como movimento de finalização do chefe final, Shang Tsung, que empunharia sua espada e decapitaria o oponente. A ideia acabou sendo expandida aos outros personagens. O Fatality logo se tornou uma grande controvérsia no mundo dos videogames, e foi graças a ele que foi criado a ESRB, organização que analisa, decide e coloca as classificações etárias indicativas para jogos eletrônicos comercializados na América do Norte. O game foi criado com uma técnica de captura de movimentos bem inovadora para a época. Em vez de utilizar lutadores desenhados em 2D, como ocorria em Street Fighter, os produtores optaram por gravar atores reais e digitalizá-los dentro do game. Os atores que participaram do game foram Richard Divisio como Kanon, Elizabeth Malek como Sonya, Ho Sung Peck como Liu Kang Shang Tsung, Carlos Pessina como Raiden e Daniel Pessina como Sub-Zero, Scorpion, Reptile e Johnny Cage. O Goro obviamente não foi digitalizado, já que não tinha ninguém com 4 braços. Nesse caso, eles usaram um stop motion de uma figura. Mortal Kombat é considerado um dos maiores jogos de todos os tempos pela crítica e pelo público do século XXI, e continua sendo um dos jogos de lutas mais populares da história do gênero, gerando inúmeras sequências e spin-offs ao longo dos anos. Conquistou uma legião de fãs apaixonados pelo surrealismo, história e personagens do game, um jogo de luta obrigatório para quem gosta do gênero. E aí, gostou do vídeo? Então ajuda o canal a crescer, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E deixa nos comentários sugestões de jogos para gameplay e curiosidades. Eu vou deixar nos cards link para outros vídeos nesse formato. Obrigado e até a próxima. Fui!